Olá, muito bom dia. Neste domingo abençoado, nós vamos estudar a Bíblia, a palavra do nosso Deus, baseado no Salmo 25, de 1 a 5. Nós vamos falar sobre o conhecimento de Deus. A bem da verdade, esta é uma oração e trata do conhecimento de Deus, Salmo de Davi. Vamos ler o texto para a nossa meditação. Diz assim: A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Amém. Tenhamos uma palavra de oração. Senhor, nós te louvamos nesta manhã, nós te glorificamos, rogamos que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ensine através do estudo da tua palavra. Que bênção, que privilégio conhecer a Deus. Indispensável, Senhor, para a nossa salvação, para o nosso crescimento espiritual e para a verdadeira religião. Pai, abençoa aqueles que nos veem, que nos ouvem e fala conosco, no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Nós vamos, então, meditar nesse texto, falar sobre o conhecimento de Deus. E o texto trata do conhecimento de Deus através da oração fervorosa, através da adoração, da declaração de fé, do estudo minucioso da palavra de Deus. Foi o profeta que disse: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Foi o Senhor Jesus Cristo também que disse: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, a quem enviaste. Ninguém pode ser salvo por aquele de quem não conhece. Ninguém pode ser salvo se não conhece o Salvador. Nós precisamos conhecer verdadeiramente o Salvador. Um conhecimento verdadeiro, genuíno. Não podemos ter um conhecimento errado, equivocado. Não podemos pensar que o nosso Deus possa ser confundido com deuses falsos, com imagens de escultura, com ideias equivocadas. Por exemplo, o Senhor Jesus Cristo, uma certa vez, falando aos seus discípulos, fez uma pergunta: o que é que as pessoas pensam ao meu respeito? O que os homens acham de mim? E a resposta dos discípulos: bem, o Senhor, uns dizem que o Senhor é o profeta Elias, outros que o Senhor é João Batista, ou um dos profetas, e assim por diante. Cada pessoa, cada ser humano tem uma ideia a respeito de Jesus, só que é uma ideia errada, uma ideia equivocada. Você não pode dizer que Jesus, por exemplo, é qualquer um. Você não pode dizer que Jesus é apenas um santo, mais um santo que está pendurado lá na parede, como fazem os que adoram ídolos. Você não pode dizer, por exemplo, que Deus é tudo, né? Como aqueles que não conhecem a Deus dizem: Deus é tudo. A Bíblia diz que Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E a Bíblia diz que Deus é espírito infinito, eterno, perfeito, santo, soberano, justo, e assim por diante. Nós temos que ter um conhecimento real, verdadeiro. Também o Espírito Santo é o próprio Deus, o Espírito de Deus, que tem conhecimento, que tem sabedoria, que tem poder, o mesmo poder do Pai, o mesmo poder do Filho. Então, nós precisamos estudar criteriosamente as Escrituras para que nós tenhamos um conhecimento verdadeiro, uma concepção correta do nosso Deus, do nosso Salvador, do nosso Redentor.
Se nós queremos realmente saber quem é Jesus, nós precisamos ir para a Bíblia. O Senhor Jesus Cristo perguntou aos discípulos, quando eles deram aquela resposta: e vós, o que pensam ao meu respeito? E Pedro imediatamente disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amados irmãos, nós precisamos ter esta concepção correta. Nós não podemos fazer uma mistura. Quando nós formos orar, nós precisamos ter uma lógica, uma coerência. A Bíblia nos ensina que nós devemos nos dirigir ao Pai. Por exemplo, o Senhor Jesus Cristo, quando foi ensinar a oração do Pai Nosso, ele disse: Pai nosso que estás nos céus. Só que, muitas vezes, eu vejo alguns irmãos, inclusive, orando da seguinte maneira: Pai, depois eu te agradeço, Jesus, eu te agradeço. Aí começa a fazer uma mistura. Jesus, eu te peço. Depois termina a oração: Jesus, eu te agradeço e te peço tudo isso em nome de Jesus. Quer dizer, não há uma coerência. É preciso que nós tenhamos uma coerência, nós tenhamos um conhecimento real, verdadeiro de Deus. A oração precisa ser feita de forma lógica, dirigida ao Pai, e quando conclui, em nome do Filho. A gente começa: Senhor, eu te adoro em espírito e em verdade, eu te adoro pela tua santidade, pela tua justiça, eu te adoro pelo teu poder, eu te adoro pelo teu amor. Quer dizer, nós estamos adorando a Deus pelos seus atributos, pelo que Ele é. Depois a gente agradece: Senhor, eu te agradeço pelas bênçãos materiais, como o pão de cada dia, a água que bebemos, o teto que nos abriga, a vestimenta, o calçado. Obrigado pela família, obrigado pela igreja, obrigado pela salvação por meio de Jesus, obrigado pela vida eterna. Quer dizer, você agradece de todo o coração as bênçãos do Senhor. Depois que você adorou, você agradece, e em seguida você faz orações intercessórias. Por exemplo, pedir perdão a Deus: Senhor, eu te peço perdão pelos meus pecados, eu te peço que o Senhor me perdoe pelas minhas fraquezas, pelas falhas, porque eu quebrei a tua lei, porque eu tenho quebrado a tua lei, eu tenho te desobedecido, me perdoa. E aí você vai falando os pecados, pecados por pensamentos, por palavras erradas, por atitudes negligentes e também por omissão. Tudo isso está no momento em que você está pedindo. Depois você prossegue: Senhor, eu peço a tua bênção sobre a minha família, sobre os meus filhos, sobre o meu cônjuge. Eu peço a tua bênção, Senhor, sobre a igreja que o Senhor me deu a graça de participar. Peço que o Senhor abençoe o pastor, peço que o Senhor abençoe os irmãos. E se você quiser fazer alguma citação de alguém, pode citar, não tem problema, é importante isso. Você deve orar desta forma, porque foi assim que o Senhor Jesus Cristo ensinou. E aí, depois que você ora também pelas autoridades, orar pelos irmãos que estão sendo perseguidos mundo afora, orar pela conversão de alguém da família. Aí você conclui a oração: Senhor Deus, eu te agradeço tudo isso em nome de Jesus. Percebe a coerência? Percebe a importância de nós termos um verdadeiro conhecimento de Deus, de nós fazermos uma oração coerente, real, uma oração que agrada a Deus, uma oração que exalta o nome do Senhor, uma oração que é fruto do conhecimento de Deus, oração que é fruto de uma experiência real e do conhecimento da palavra de Deus. É por isso que é importante nós estudarmos a Bíblia. É por isso que é importante nós estudarmos e conhecermos o Senhor, porque é o próprio Senhor que diz que a salvação é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste, que está em João 17:3. Você vai para a oração, por exemplo, do Senhor, conhecida como a oração sacerdotal, lá em João, capítulo 17, Jesus se dirigindo ao Pai, ele intercedendo pelos seus discípulos, fazendo uma oração clara, lúcida. Você vai, por exemplo, para os discípulos, para os apóstolos, orando lá em Atos dos Apóstolos, pedindo a Deus, intercedendo, clamando, pedindo
que o Senhor guarde livre das perseguições dos judeus. Uma oração clara, lúcida. Você vai para os Salmos de Davi, são muitas orações. Aliás, a maioria dos salmos é oração. Você vai perceber que ele tem uma oração clara, lúcida, se dirigindo a Deus, falando Senhor e assim por diante. Não tem o nome de Jesus, mas pressupõe que Senhor ele tenha na mente o Filho de Deus, o Messias, ok? Então nós precisamos conhecer mais o nosso Deus, conhecer aquele a quem nós adoramos, aquele que nos salvou. Precisamos conhecer a Trindade Santa, precisamos conhecer verdadeiramente a palavra de Deus, para que nós não sejamos confundidos com as religiões pagãs, com as seitas, para que nós não sejamos misturados, confundidos com aqueles que não têm o conhecimento real das Escrituras Sagradas. Nós precisamos conhecer a palavra do nosso Deus, e nós a conhecemos através do estudo criterioso, através de um estudo minucioso, verdadeiro da Bíblia, da palavra do Senhor. Vamos então analisar, em poucas palavras, estes 5 versículos do capítulo 25 dos Salmos. Vejamos então, em primeiro lugar, a adoração. Então, conhecer a Deus através da adoração. O primeiro versículo diz assim: a ti, Senhor, eleva a minha alma. Aqui nós temos uma expressão de adoração. A ti, Senhor, eleva a minha alma. É como a mesma coisa de dizer: Pai nosso que estás no céu. Então, nós começamos a nossa oração adorando o Deus verdadeiro. E a adoração é através dos atributos de Deus. Precisamos salientar os atributos de Deus. Nós precisamos falar os atributos do nosso Deus, porque isso faz parte da adoração. Quando, portanto, estivermos adorando a Deus, devemos dizer: eu te adoro, Senhor, ou nós te adoramos, Senhor, pelo que tu és. E a tua palavra me ensina, me mostra claramente que tu és santo. A santidade de Deus é a luz dos atributos de Deus. A santidade de Deus distingue Deus da sua criação e de tudo que você possa imaginar. Deus é absolutamente santo, perfeito. Eu te adoro, Senhor, pela tua soberania. Eu te adoro, Senhor, pela tua majestade. Eu te adoro, Senhor, pela tua eternidade. A Bíblia diz: de eternidade a eternidade, tu és Deus. Eu te adoro, Senhor, pelo teu amor. E este amor de Deus foi demonstrado através do seu Filho Jesus, quando o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo para pagar os nossos pecados na cruz do Calvário. Eu te adoro, Senhor, pela tua justiça. O Senhor é justo. Nós devemos também falar sobre este atributo, e Deus é justo. Se existe um juiz justo, este é o nosso Deus. Ele é justo, não há não há ninguém que escape à sua justiça, ao seu juízo. E ele nos julgou em Cristo Jesus, desta forma, nos justificando. Isso para nós é um privilégio muito grande, este atributo glorioso e maravilhoso de Deus. Se aqui na terra existem injustiças, se o homem é injusto muitas vezes, os juízes dessa terra, muitos são injustos, parciais, o nosso Deus é o justo juiz. E ninguém escapa ao seu juízo. Então, é assim que nós devemos adorar a Deus. Em Isaías, melhor dizendo, versículo 25, Isaías 25, no primeiro versículo, diz assim: ó Senhor, tu és o meu Deus, eu te adorarei e louvarei o teu nome, pois tens feito coisas maravilhosas, tens cumprido fielmente os planos seguros, tens cumprido fielmente os planos seguros que há
muito tempo decidiste fazer. Portanto, aqui nós vemos por assim dizer, o salmista, né? Aqui, na verdade, é um salmo, é um hino de louvor proferido pelo profeta Isaías. Eu te adorarei e louvarei o teu nome, diz o profeta Isaías. Eu te adorarei. É uma maneira de nós adorarmos, de nós orarmos. Eu te adorarei, Senhor. Precisamos falar, precisamos declarar isso nas nossas orações. Já perceberam que a maioria das nossas orações é só para pedir, 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 pedir? Veja, não há nada de errado em pedir. Agora, quando nós só pedimos, já começamos a oração pedindo, já é do começo ao fim pedindo, 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 e a maioria das vezes é apenas pedindo por coisas, por bens, por saúde, por proteção. Já pararam para pensar, amados irmãos, que a maioria das vezes nós oramos desta forma? Repito, não há nada de errado em pedir, porém, se a nossa oração se resume ao pedir, isso não é oração. Não foi assim que Jesus ensinou. Nós precisamos começar adorando, precisamos começar louvando, agradecendo. Já parou para pensar se os nossos filhos vêm a nós somente para pedir, pedir, pedir? Aliás, né, os filhos pequenos, da maioria das vezes, é assim. Mas há aqueles também que vêm para beijar, para abraçar, para dizer, papai, mamãe, eu te amo. E nós nos sentimos tão bem com isso. Pois é, o nosso Deus quer que nós reconheçamos as suas bênçãos, que nós o adoremos, que nós demonstremos amor, carinho, que nós demonstremos lealdade a Ele. É assim que nós precisamos nos apresentar diante do Senhor. E aí depois, é claro, de orarmos, louvando e glorificando, aí podemos sim pedir aquilo que precisamos. Segundo lugar, declaração de fé. O salmista, na sua oração, faz uma declaração de fé maravilhosa. Ele diz assim no versículo 2: Deus meu, em ti confio. Nós precisamos declarar a nossa fé em Deus. Declarar aquilo, expressar aquilo que nós cremos. É a declaração de fé, nós precisamos falar em alto e bom som em que cremos, no que cremos. É a confissão de fé. Nós precisamos confessar a nossa fé. E aí você vai para as confissões, vai para os credos, para o credo apostólico, e nós podemos perceber que nestas confissões que foram escritas, registradas na história, são confissões que declaram aquilo que nós cremos. Nós cremos no Pai, cremos no Filho, cremos no Espírito Santo, cremos na igreja, cremos que existe uma igreja em todo o universo, cremos que o Senhor Jesus Cristo voltará para julgar, para buscar a sua igreja e para julgar este mundo, e assim por diante. É a nossa declaração de fé. Já que eu confio em ti, livra-me da vergonha da derrota, declara o salmista ainda no versículo 2. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Então, o salmista declara sua fé, a sua confiança na palavra de Deus, a sua confiança no poder de Deus. Então ele diz, Senhor, me livra do vexame, me livra da derrota, da vergonha, não permitas que o meu inimigo triunfe sobre mim, contra a minha vida. Os traidores é que serão envergonhados. Davi tinha muita gente ao seu serviço, lá na corte, no reino. E como no meio de muita gente aparece um ou outro traidor, aparece um ou outro Judas, e Davi pede proteção ao Senhor contra estes Judas, contra estes traidores. O versículo 3 diz assim, com efeito dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. No curso da história, os líderes, sejam políticos, religiosos,
sempre enfrentaram traidores, sempre enfrentaram homens que não suportaram viverem ali debaixo da orientação, da direção, e aí traem. Por exemplo, Davi foi traído pelo próprio filho. Um dos filhos dele o traiu. Também um dos seus ministros, chamado Aitofel, o traiu. Só que aqueles que traíram o rei caíram na sua própria cova, porque eles cavaram um buraco para o rei cair, eles que caíram. Aitofel se suicidou e Absalão, o filho, morreu na guerra. Todos que se levantam acabam caindo em desgraça. Lembra de Judas? Traiu o Senhor Jesus Cristo, caiu em desgraça, se suicidou. E aí você vai para outros e outros líderes na história que também foram traídos, e aqueles que o traíram caíram em desgraça. É só você olhar para a política. Aqueles que traem o líder caem em desgraça. Portanto, nós precisamos da nossa oração, pedir ao Senhor proteção, livramento, e que nos guarde, que nos livre dos traidores, dos inimigos. Terceiro lugar, desejo de conhecer a Deus. Então, na sua oração, o rei fala, no versículo 4, faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Aqui, então, nós temos o auge da oração de Davi. Ele quer conhecer a Deus. Conhecer a Deus é algo sublime. Conhecer a Deus é algo importante. É louvável. Nós precisamos buscar o Senhor diariamente, desejar conhecê-lo todos os dias da nossa vida. E esse conhecimento precisa ser através de uma oração em adoração, de gratidão e através do estudo minucioso das Escrituras Sagradas. Versículo 4 diz assim, faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Moisés desejou conhecer a Deus. Aliás, ele conhecia Deus diariamente. Lá em Êxodo 33, no versículo 13, diz assim, agora, pois, se achei graças aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é teu povo. Portanto, Moisés deseja conhecer o Senhor. Davi deseja aprender mais de Deus. Davi deseja que Deus o ensine. Olha, Deus tem uma infinidade de conhecimento para nós. A palavra de Deus diz que os pensamentos de Deus são inumeráveis. E nós precisamos conhecer esses pensamentos de Deus. Onde é que estão esses pensamentos? Na palavra. Devemos conhecer o Senhor através do estudo minucioso, criterioso, acurado da Bíblia, das Escrituras Sagradas. Veja lá a resposta de Deus para Moisés. Versículo 19, respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou, não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Moisés queria ver a face de Deus, mas aí também já era demais. Deus diz para Moisés que não era possível. Aquele que mirasse a face dele morreria. Mas a bondade de Deus passaria. E Deus esconde Moisés numa fenda, passa, e para que Moisés pudesse ver a sua glória por trás. Então, é necessário que haja no nosso coração esta vontade de conhecer a Deus. E o conhecimento de Deus mais profundo que podemos ter é através do conhecimento das Escrituras Sagradas. Então, faça o seguinte, estude a Bíblia todos os dias. Leia, medite, ouça mensagens bíblicas. Preste atenção, mas mensagens verdadeiras, mensagens de
pastores, de pregadores conhecidos, homens que ninguém mais tem dúvida quanto à sua idoneidade, quanto à sua verdade teológica. Nós precisamos, então, conhecer a Deus através desses estudos. Oséias 3:3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia, que rega a terra. Pois misericórdia quero, versículo 6, né? Já que alguns teólogos acham que quem escreveu isto aí, no caso, quem disse isso, seriam o povo de Deus, mas que não estariam falando com verdade, com um coração sincero. A resposta é de Deus: pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. O povo estava tendo um conhecimento falho, um conhecimento não verdadeiro. Havia mais cinismo, havia mais hipocrisia por parte do povo, e Deus detecta aquilo e diz para que o povo conhecesse verdadeiramente, fielmente, que o povo voltasse ao primeiro amor, que o povo se arrependesse dos seus pecados e amasse ao Senhor e servisse ao Senhor verdadeiramente. Porque o conhecimento de Deus é fundamental. Como diz o texto aqui, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. No versículo 6 de Oséias 3, o Senhor fala, então, que queria misericórdia e não sacrifício. E o conhecimento mais do que holocaustos. Em João 17:3, que eu já havia citado, diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. O Senhor Jesus Cristo, então, incita aos seus discípulos a buscarem o conhecimento de Deus. Na verdade, aqui é uma oração do Senhor, e ele ora, inclusive, para que Deus abençoasse os seus seguidores, de tal maneira que eles desejassem o conhecimento de Deus. 1 João 5:20 diz assim: sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para... O Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para conhecermos o Deus verdadeiro. A nossa vida está unida com Deus verdadeiro, unida com o seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e esta é a vida eterna. Portanto, aqui nós temos conhecimento de Deus, o verdadeiro Deus, é através do conhecimento do Filho de Deus, através do Senhor Jesus Cristo. Então, o desejo de aprender e de conhecer o verdadeiro Deus. Para concluirmos, vejamos então no Salmo 25, no versículo 5, diz assim: guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Então, o salmista conclui aqui o seu pensamento. Claro que o salmo continua, mas nós só estudamos 5 versículos. Ele conclui falando ainda do conhecimento, do desejo de aprender, pedindo que Deus o ensine. Que ideia nobre! Desejar que Deus ensine. Senhor, me ensina. Senhor, ensina-me a tua palavra. Senhor, revela-me a tua vontade. Se Deus nos ensinar, nós vamos errar menos. Se Deus nos ensinar, nós vamos nos aperfeiçoar cada vez mais e vamos crescer e amadurecer na fé cristã. Se o Senhor Deus nos ensinar a sua palavra, nós seremos bem-aventurados, felizes e abençoados. Portanto, desejemos o conhecimento do Senhor. Desejemos a vontade de Deus, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, de aprender, de crescer, de se aprimorar, que haja em nós o mesmo sentimento de desejar conhecer a Deus, o mesmo sentimento que houve no salmista, que desejava conhecer a Deus, através da adoração, através do louvor, através da declaração de fé, e claro, conhecendo, estudando as Escrituras Sagradas cada vez mais. Oremos encerrando neste momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, aplica em nosso coração a Tua palavra. Muito obrigado por podermos Te conhecer. Abençoa os meus irmãos, abençoa as minhas irmãs, que eles conheçam mais e mais o Senhor,
que eles se aprimorem, que eles desenvolvam o conhecimento de Deus nas suas vidas. Oramos gratos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.